noite, diretamente dos estúdios do Correio da Manhã. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite a deputada Laura Carneiro, do PSD. Boa noite, deputada. Boa noite, Ricardo. Honra minha. São é uma muitos honra anos. recebê-lo. Muitos anos de amizade, muitos anos de relacionamento, desde enfim, das campanhas de seu pai, das quais participamos de alguma forma lá atrás. Ricardo sempre acompanhou. É verdade. Sempre pelo Globo, Chiquérrimo. Ele fazia o acompanhamento da campanha. Exato, cobriu a campanha. Exatamente. Foi um prazer. Ao Senado. É um prazer enorme. E ele estava sempre com a gente, porque o Nelson estava sempre na rua e o Ricardo junto. Verdade. Deputada, vamos começar o nosso papo falando um pouco sobre essa última semana em Brasília, que foi um pouco conturbada, um pouco tumultuada. A Câmara acabou derrubando. O pior que não é esta última semana. Brasília tem sido muito conturbada. Tem sido, né? É uma rotina. Mas o fato de ter sido derrubada aí essa MP, que era alternativa ao IOF... Nem foi discutida a MP. Na verdade, não foi derrubada. O que foi derrubado foi o requerimento de retirada. Houve uma retirada da matéria de pauta. Exato. Isso fez com que ela caducasse, porque ela caducava na sexta-feira. Em caducando, quer dizer, se atribuiu politicamente uma articulação do governador de São Paulo, Tarcísio, para tentar inviabilizar, para tentar dificultar o ano de 2026 para o presidente Lula. Como é que você... Eu percebo, deputado, eu queria saber se é correto, um acirramento das posições no Congresso muito grande com a aproximação da eleição. É isso mesmo? Cada vez mais. Quer dizer, o tema era, não vamos aprovar isso porque isso ajuda o governo Lula. Não existe o governo Lula, existe a população brasileira que a gente tem que ajudar. Premissa primeira. Mas é real que a gente vive um momento no Congresso onde dificilmente se constroem consensos. Todas as vezes que a gente consegue construir consenso, e a gente construiu, por exemplo, na questão do imposto de renda, a gente imposto de renda foi unanimidade nos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, essa semana, na terça-feira, mas a gente não tem conseguido construir esses consensos, porque o acirramento de posições com a aproximação da eleição, né? E cada vez mais em função da eleição, se aprimora. E com isso a gente melhorou um pouquinho. Até a votação da PEC da blindagem, você não conseguia nem votar nas comissões. Quase que você estava num ritmo muito lento. Agora você melhorou. Acabaram as obstruções nas comissões, então você consegue votar as matérias nas comissões e você faz com que o plenário comece a voltar a funcionar, mesmo com matérias controversas, mas ele volta a funcionar. O fato da PEC da blindagem ter sido rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, alguns deputados ficaram indignados, dizendo que havia ali um confronto entre as duas casas legislativas, que isso, na verdade, não é, digamos, bem-vindo, que isso, ou seja, esse confronto, porque, na verdade, na primeira votação já foi derrubada a PEC da blindagem no Senado. Como é que a senhora viu esse fato? E é procedente, digamos, essa insatisfação da Câmara em relação ao Senado? A Câmara e o Senado nunca se entendem. Sim. Né? E é óbvio que as matérias normalmente são, quando você vota uma matéria da importância que era a PEC da blindagem, o Senado de alguma maneira não consultado, mas ele é sondado. A palavra é sondado. Bom, e eu, por exemplo, votei contra a PEC da blindagem. Mas, enfim, a matéria foi votada, foi uma matéria muito controversa. A sociedade brasileira reagiu e o Senado, automaticamente, aquela sondagem passou a não valer nada. Sim. Porque, óbvio, se a população é contra, o Senado foi contra. Sim. E, nesse momento, aqueles deputados que votaram a favor, imaginando que a sondagem tinha sido verdadeira, se revoltaram. Mas essa briga Senado e Câmara, ela passa num minuto. É rápido, né? Ela é rápida. Acaba os pontos de convergência evoluindo. Tem que evoluir, porque ali não tem irresponsáveis. Na verdade, a gente tem que construir o Brasil, tem que se preocupar com o dia a dia do cidadão.
É isso que importa. É Sim, para isso sim. que a gente está lá, é para isso que o povo elege a gente. Outra questão que divide muitas posições na Câmara, né, deputada, é a questão da anistia, né? Que, Nossa, esse eu acho, eu duvido. Esse é o pior dos temas. Aí se fala eu vou explicar como na é que está a questão da história. dosimetria, para se reduzir as penas. Como é que a senhora está vendo essa questão e qual é, digamos, a sua previsão de desfecho para isso? O presidente não vai colocar isso para votação. Bom, né? na verdade, exatamente por conta da anistia, acho que 2025 quase todo foi imóvel, em função da anistia. Tudo era em função da anistia. Houve aquela ocupação gravíssima do plenário por mais de, acho que se não me engano, se não me lembro bem, 33 horas. Isso foi muito deletério. Está se abrindo aí na Comissão de Ética. Não, já abriu alguns deputados que foram processados na Comissão de Ética. Que estão sendo processados, que serão processados. Exato. Bom, então, aquela situação absolutamente... Aquela ocupação da mesa. Sim, mas aquela ocupação que era, para qualquer democrata, um atentado, eu digo que é o 8 de janeiro do Parlamento. Do Parlamento. Foi uma impediu tristeza. No funcionamento da casa, né? Não, impediu no funcionamento da casa só não. Foi, olha, contra os próprios outros colegas deputados, enfim. Sim. É inominável aquela cena. Né? Efetivamente, eu entendo que havia algum tipo de punição. De punição, de apenamento. Bom, o que aconteceu? Depois desse momento da anistia, da ocupação, veio a pressão do presidente Hugo e nos líderes para que se votasse a anistia, a urgência da anistia. Eu votei contra a urgência da anistia porque eu entendia que não estava maduro. Sim. O Congresso tem que maturar as coisas para que elas saiam com o mínimo de consenso. Bom, o que vai acontecer agora? Aí veio a tese de que para você unir todas as forças, tinha que se tratar da dosimetria. Só que o parlamento não pode tratar de dosimetria. Ou seja, eu, poder legislativo, não posso alterar as penas determinadas pelo Poder Judiciário. O que eu posso fazer no direito penal? Eu posso mudar o crime e a pena daquele crime, e aí o réu condenado recebe as benesses daquela mudança. Sim, porque isso é o que determina a legislação penal. Resultado, não é dosimetria, na verdade é mudança dos tipos penais que condenaram aquelas pessoas. Bom, isso é factível fazer isso? Deixa eu acabar de contar. Sim. Por um lado, o Partido dos Trabalhadores, enfim, e o PSOL, por exemplo, não concordam com essa mudança dos tipos penais. E o PL, por outro lado, só aceita se a anistia for ampla, geral e restrita. Resultado, não existe consenso. Foi indicado o deputado Paulinho da Força para tentar, né, com a história dele, com a capacidade de articulação que ele tem, tentar achar um denominador comum entre o PT, o PL... Mas pelo jeito não conseguiu ainda. Não. E Poder Judiciário, mas infelizmente até agora isso não aconteceu. Então, eu duvido que a gente vote isso sem qualquer possibilidade de consenso. Se não houver consenso, não vai votar. Porque o presidente Hugo Mota não vai expor à Câmara novamente aquele desastre que foi aquela votação. Eu vou fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco com a deputada Laura Carneiro aqui no Jogo do Poder pela rede CNT. Diretamente dos estúdios do Correio da Manhã, voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui a deputada Laura Carneiro. Deputada, vou falar um pouco de suas iniciativas. A senhora é presidente da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Essa semana, o deputado Júlio Lopes, nas redes sociais, disse que está, como membro também da Comissão de Esportes, está convocando ou convidando, enfim, teve a iniciativa de chamar, enfim, a arbitragem para entender por que razão houve aquele problema todo em relação ao VAR no jogo do Palmeiras com o São Paulo. Eu queria saber que tipo de providência objetiva, se é convocação, se é convite, a Comissão de Esporte vai tratar nessa questão, nessa celeuma que se estabeleceu por conta do comportamento do juiz em relação ao VAR. O que aconteceu foi que naquela mesma noite, quando eu vi a cena,
o pessoal do Flamengo, Alexandre, que você deve conhecer, Sim, muito. maravilhoso, Isso. me mandou um vídeo. Sim. E nesse vídeo mostrando o pênalti claramente, né? Sim. E eu mandei como presidente da Comissão de Esporte, eu não posso receber uma demanda e ficar calado. Lógico. Mandei imediatamente para o Rogério Sintra, que é vamos dizer, o diretor de árbitros da CBF, dizendo se isto aqui não é pênalti, o que é? Né? Porque era um negócio tão escandaloso. E ele, no dia seguinte, me mandou uma notificação de uma nota, dizendo que o árbitro, tanto do jogo do Palmeiras quanto do jogo do Bragantino, tinham sido punidos por má arbitragem. Porque 3 dias antes, num seminário que a gente fez na CBF, Sim. a gente estava discutindo a arbitragem. E eu combinei com ele que a gente ia fazer uma audiência pública sobre arbitragem, porque tem alguns projetos que existem na Câmara. Porque uma coisa é falha, outra coisa é manipulação de resultado, claro, né? Coincidentemente, Júlio Lopes, deputado Júlio Lopes, chega para mim e diz, Laura, me oficia, né, para que eu tomasse providências, e eu já tinha, por acaso, tomado sem ofício nenhum. E aí, o que a comissão pode fazer? Eu não posso convocar, eu não sou uma CPI, eu sou uma comissão permanente, mas eu posso convidar. Então eu vou, além de convidar os 2 juízes das 2 partidas, vou convidar o Rogério Sintra e vou pedir o áudio, porque o mais importante é a gente ouvir o áudio entre o VAR, o juiz VAR e o juiz do jogo, da partida, para você entender qual foi o comando que ele recebeu e saber de onde partiu a cegueira daquele pênalti. Aliás, para você ver como eu sou abusado, e eu sou abusado, nós estávamos, nessa reunião que eu falei na CBF, a gente estava com a Conmebol. E aí eu disse a Graciane, pelo amor de Deus, você quer me explicar por que todos os árbitros, em todos os jogos onde há brasileiro, sempre falham? Você já notou? É verdade. Nos jogos da Conmebol, todos os jogos contra brasileiros, seja ele qual for, falham, né? É verdade. Sempre falham. Aí ela disse, não é assim, polêmica, tem um conselho. Mas o conselho é sempre anti-brasileiro. Enfim, a comissão não é uma comissão de investigação. É uma comissão permanente que decide os projetos, enfim, discute as políticas. Conseguimos esse ano, novamente, a lei de incentivo ao esporte, que é sensacional. Vai possibilitar milhares e milhares de projetos Brasil afora, não só para o futebol, enfim, para o esporte amador, mas especialmente para o profissional. A gente está aí ganhando medalha no Paralimpíada, na Olimpíada, sensacional. Deputada, vamos falar de uma outra iniciativa sua, bastante interessante, em relação ao HPV. Você sabe que esse é um problema, mas agora mudou, inclusive, a forma de se fazer esse exame para detecção do HPV, é uma forma muito mais avançada, e através da sua lei, esse tipo de exame com tecnologia mais avançada foi introduzido no SUS. Fala um pouco sobre a importância dessa mudança para a mulher. Bom, não é só para a mulher, não. O HPV é o maior causador de câncer de colo de útero, de câncer peniano, por exemplo. Então é para homens e mulheres. Esse é um novo exame que eu queria agradecer de público ao ministro Alexandre Padilha, que a partir da nossa lei, introduziu isso já no sistema público de saúde brasileiro. Então, o exame que você fazia, o Papa Nicolau antigo, que você tem que fazer que a mulher faz todos os anos, agora vai ser está sendo substituído paulatinamente, porque esse não é um Brasil pequeno, é um Brasil enorme, por um novo exame, um exame molecular, que indica. O primeiro você só vai fazer ele de 5 anos. Que já é uma tranquilidade. A mulher, parece que muito mais assertivo. E muito mais assertivo, porque o Papa Nicolau é um exame que você fazia. É uma tecnologia de 1938. A gente mais de 100 anos. Depois a gente consegue modificar isso como um novo exame. Isso tudo, por isso que eu sou apaixonada pela Câmara, pelo Parlamento. Isso tudo de uma audiência pública. Técnicos falando, eu ouvi aquilo, prestei atenção, preparei um projeto de lei, corri atrás, e hoje a gente tem essa lei que vai facilitar enormemente, e vai salvar a vida de homens e mulheres que têm câncer nesse país. Não terão mais, porque a detecção é tão rápida que você vai poder prevenir o câncer tanto de pênis como de colo de útero. Deputada, a senhora tem alguns números interessantes.
eu verifiquei que a senhora é, digamos, a parlamentar que mais aprovou projetos que viraram leis. Como é que a senhora conseguiu isso? E qual é a dificuldade de seus colegas não conseguir? E quais foram as principais leis que a senhora conseguiu aprovar nesse seu trabalho legislativo? Ai, tem muitas, a importunação sexual, Não, mas por as exemplo. mais importantes, as mais relevantes. Vamos dizer, talvez a mais conhecida é a importunação sexual, que não era era um projeto meu, mas eu relatei. E aí, num projeto sobre dignidade sexual, eu introduzi a importunação. Esse ano a gente aprovou HPV, a gente aprovou o Carnaval como manifestação cultural nacional, Carnaval do Rio, como manifestação cultural nacional. A gente aprovou anteontem, presidente, quer dizer, não foi anteontem, essa semana, já não sei mais o dia, o presidente sancionou um projeto de lei que eu acho muito importante, que aumenta as penas quando o adulto entrega ao menor tanto drogas quanto bebidas, quando ele faz com que esse menino tenha acesso a isso, porque de alguma maneira a gente tem que viabilizar a saúde dessas crianças e adolescentes. A gente conseguiu aprovar um projeto de lei que acabou para mulheres, né? Quando com a punibilidade diminuiu a pena, no caso, não é diminuir a pena, proíbe a diminuição de pena quando para o menor de 21 e para o maior de 70 nos casos de crimes contra mulheres, enfim. Tem uma vasta colaboração aí. Não, o pessoal brinca que eu gosto de trabalhar, então eu relato tudo que vem na minha frente. Todos os deputados me pedem para relatar, que eu costumo relatar muito rápido e trabalhar muito. A senhora, com tanta experiência no parlamento, experiência política, como é que a senhora vê esse momento do governo do presidente Lula? Eu sei que a senhora vota com o governo, é da base do governo, não é do PT, é do PSD, enfim, não é um partido que tem proximidade, partido dividido, né? Uma parte da bancada vota com o governo, uma outra parte do Sul vota contra, vota com a oposição. Como é que a senhora vê esse governo, quer dizer, desse momento do presidente Lula? Porque obviamente que ele está à frente de todas as pesquisas em relação à sucessão presidencial, mas havia uma expectativa maior do que a entrega efetiva do governo. Que avaliação a senhora faz? Que tipo de análise a senhora faz desse governo Lula 3.0? Eu diria que para o Rio de Janeiro foi o melhor de todos. O grau de investimento que o presidente Lula tem feito na cidade do Rio de Janeiro é gigantesco. Sim. Se a gente imaginar só o Rio Acari, se a gente não pensar na Faculdade da Matemática, não pensar no trabalho lindo que foi feito em Santa Cruz, enfim, se eu disser para você que foi o melhor, porque foi o melhor governo na área de investimentos para a cidade do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma. É óbvio que voltar a ser presidente e retomar uma sequência de ações não é simples. Até porque o Brasil mudou, a realidade econômica mudou, o mundo mudou. Isso. Né? A gente tem um monte de guerras acontecendo, mas se você parar para pensar, programa Minha Casa Minha Vida, 4 anos parado, voltou. Né? Se você pensar, agora vem o Vale Gás, que é sensacional, porque você acabava recebendo aquele percentual, o cidadão, e gastava não no gás, mas em outras atividades. Então, aí vem o gás, a volta a reorganização do Bolsa Família. Eu estou dizendo como ex-secretária. Vamos continuar nesse assunto, eu vou ter que o nosso tempo se estourou. Vou fazer um rápido intervalo, mas eu quero continuar esse papo. Voltamos em 1 minuto com a deputada Laura Carneiro aqui no Jogo do Poder. Nós voltamos com o Jogo do Poder, diretamente aqui dos estúdios do Correio da Manhã, recebendo a deputada Laura Carneiro. Deputada, falávamos no bloco anterior que ia continuar essa conversa da eleição presidencial, mas eu quero brevemente encerrar o assunto, eu quero falar da eleição no Rio de Janeiro, saber como é que a senhora está vendo a candidatura de Eduardo Paes, que é seu candidato, é do seu partido, ao governo do Estado. E eu queria saber até que ponto, só para linkar um assunto ao outro, até que ponto o vínculo dele com o presidente Lula atrapalha ou ajuda a eleição do Eduardo? Nem atrapalha nem ajuda, porque nós estamos esperando a decisão do presidente Kassab se há candidato do partido. Se houver candidato do partido, o presidente Lula até já sabe.
Se o Ratinho é candidato? O Ratinho, o Eduardo Leite forem candidatos, serão os nossos candidatos. Então, e a eleição nacional não necessariamente tem muito a ver com a eleição do Estado do Rio de Janeiro. A gente vive um momento muito grave no Rio de Janeiro, né, com muitas deficiências, e a gente tem que ter um nome. E primeiro a gente vai ter que convencê-lo. É o nome. Eduardo é o nome. Não, a gente está convencido. Não, a gente, o partido, partidariamente... Ele só não anunciou publicamente. Partidariamente a gente tem que convencê-lo. E ele tem que aceitar o convite, no comando do partido, né, para que ele seja nosso candidato. Em sendo candidato, eu não tenho dúvida que está maduro. Ele é 4 vezes prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Já foi candidato numa outra vez. Acha que e ele vai só ter não ganhamos a eleição por uma fraude. De entrar no interior, porque ele não tem nenhuma o dificuldade. Dos prefeitos, eu, por acaso, estive da chamada política. Ele tem o apoio da população, mas ele também tem o apoio de muitos prefeitos, tenha certeza disso. Cidadão quer que a vida dele se transforme. Sim. O eleitor, e mesmo aquele que não é eleitor, mas o eleitor precisa que o seu político atenda ao seu pleito. E o pleito da majoritária é sempre o melhor serviço, a melhor gestão, a eficiência nas coisas, a rapidez nas entregas. E não conheço ninguém melhor que Eduardo Paes na entrega, na eficiência no serviço. A gente que vem de longe sabe que a questão da segurança pública é complicada. Já viu Moreira prometer acabar em 6 meses. Não, eu já vi essa tudo. História a gente já viu, eu já ouvi Imagina tudo. Eu que fui da CPI do narcotráfico, que trabalho nessa área, agora estou na PEC 18. Agora, diante dessa nossa experiência, o senhor acha que Eduardo vai conseguir conter ou minimizar, mitigar a gravidade do problema? Resolver, ninguém resolve. Sim. Né? Porque essa não é uma tarefa só do governador. Sim, sim. Essa é uma tarefa coletiva. Primeiro porque hoje as organizações são de todos os estados. Então não dá para você fazer isso também sem o apoio do governo federal. Isso tem que ser uma conjunção. Não fabrica R15, não fabrica fuzil. Eu disse isso ao ministro Lewandowski, numa reunião que nós fizemos com a bancada, e ele, eu disse, no Rio ninguém produz arma, mas sabe o que estão produzindo? Vou explicar já. Mas ninguém produz droga e vocês têm que fechar as fronteiras. Então, não é só o governador que dá jeito, né? Mas é óbvio que com um comando só de polícia, com muita força, com política pública organizada, a gente pode minorar, né? Sim. É o problema da segurança pública no Rio. Mas falando sobre produção de arma, eu não acreditava, mas estava em Brasília, numa reunião dessas da PEC 18, que é a PEC da Segurança Pública, que eu sou membro da comissão, e alguém discutia exatamente isso, que já começam a produzir parte das armas em algumas, claro, empresas de fachada, fundo de quintal, mas já estão produzindo parte, equipamentos das armas, e aí elas são montadas já no Rio de Janeiro. Então, é o fim, né? Eu acho que a gente nunca esteve no patamar que a gente está. De modo geral, o Eduardo vai ser bem sucedido nessa experiência que ele está tentando com a Guarda Municipal, em armar a Guarda Municipal, porque aquilo ali eu acho que vai ser uma espécie de piloto, digamos, uma amostra para a população da capacidade dele de fazer esse enfrentamento. E ele agora vai armar a Guarda Municipal e vai estar no período de campanha ano que vem, já com a Guarda armada. Pode ser uma experiência interessante, vai ser uma contribuição, a senhora acredita, efetiva, ou vai ser apenas uma iniciativa cartorial que não vai ter resultado efetivo? Não tem cartorial no governo Eduardo Paes, esquece isso. Será efetiva, mas a minha única preocupação... A minha suspeição é quanto à complexidade desse enfrentamento. Óbvio que o propósito dele é efetivo, mas eu quero saber do resultado efetivo. Eu acho que o propósito é para buscar uma solução efetiva, mas nem sempre o resultado vem. Sim, mas o resultado será, e eu tenho certeza disso, e vão mudar os índices, mas será no dia a dia, nunca no enfrentamento do território, que é o nosso maior problema. O enfrentamento do território, da ocupação territorial das cidades, essa só pode ser feita pelo governo do Estado, porque a gente não tem nenhum equipamento para isso. A senhora... Nem, vamos dizer, a força policial é que faz isso. É a força da Polícia Militar, da Polícia Civil que fazem esse trabalho, junto com a Polícia Federal. Eu estou encerrando o programa, vou deixar uma pergunta, senhora, rapidamente. A senhora não acredita que possa haver algum fator surpreendente, como aconteceu na última eleição do Eduardo Paes, que ele estava na frente durante toda a campanha e na reta final vai reviravolta com Witzel, ou seja, não há nenhuma possibilidade, na sua avaliação, de acontecer algo fora do script?
política, eleição é que nem nuvem, dizia o doutor Tancredo, não é isso? Ninguém sabe o que pode acontecer. Eu digo que a tendência é que, se ele for candidato, ele ganha a eleição, porque está maduro. Eu não consigo imaginar nenhuma outra intercorrência, mas eu não sou Deus, nem imagino o que vai acontecer. Mas eu rogo a ele que tudo dê certo. Deputada Laura Carneiro, foi um prazer enorme recebê-la nessa noite aqui no Jogo do Poder. Obrigada. Foi um prazer enorme. Muito obrigado por ter comparecido, obrigado também a você que nos acompanhou de casa pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 23h20. Muito obrigado pela sua audiência, tenham todos um bom final de domingo e uma boa semana.